Olá, pessoal. Boa noite para você aí que nos acompanha na noite de hoje. Hoje, então, um pouquinho diferente. Estamos gravando essa nossa programação para que ela possa, então, ir ao ar justamente na quinta-feira, o dia do nosso Soma Online, que é o nosso estudo bíblico. E a gente, então, tem conversado, ou eu e a Carol, ou apenas eu, ou apenas a Carol, ou às vezes também alguns convidados aí, amigos da caminhada, né? Essas pessoas que Deus nos dá ao longo dessa caminhada de fé para estar junto conosco. E na noite de hoje, então, conforme prometido, né, conforme também aí consta na nossa programação, nós teremos a participação do Ricardo Renó, e ele é pastor da Igreja Presbiteriana. Daqui a pouquinho eu vou colocar ele aqui na tela para que ele, então, se apresente. A gente vai conhecer também um pouquinho mais dele e a gente vai trocar uma ideia na noite de hoje, tá certo? Ainda antes de eu trazer o Renó para cá, eu quero então dar alguns avisos bem importantes, né? Lembrando aí que nós estamos no quinto final de semana e tradicionalmente na nossa paróquia aí, nas nossas comunidades, nós não temos cultos nos quintos finais de semana ao longo do ano, tá? Então, você vai perceber também isso aí, nós não teremos culto nesse final de semana, tá certo? Mas no próximo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário, para não errar a data, dia 5 de setembro, então, 9 horas da manhã, culto aqui na comunidade do Rio Antinhas, tá certo? Gente, é isso aí de avisos, né? Temos aí, com certeza, motivos de oração. Eu quero incentivar que você coloque aí no chat os motivos de oração, para que depois as pessoas que estiverem assistindo, né, o estudo bíblico aí na quinta-feira, possam também estar conosco aí orando, intercedendo por esses motivos de oração, tá certo? Dito isso, então, um pouquinho os avisos, uma introdução bem rapidinha, porque eu quero chamar o nosso convidado da noite de hoje, então. Ricardo Renó já está na tela, já está aí ligadinho com a gente. E aí, seu Renó, tudo certo? Bom demais, graças a Deus. Vocês vão perceber pelo sotaque que, embora eu esteja em Campinas, eu sou caipira da Roça de Minas. Tá. Então é muito bom estar aqui com vocês. Isso é interessante. Você nasceu em Minas, então, é isso? Nasci em Minas Gerais, Itajubá, Minas Gerais, sul de Minas, uma cidade que, pelo pouco que ela é conhecida pelas universidades, né? Tem uma universidade bem conhecida lá, que é a Unifei, que os cursos mais tradicionais são de engenharia elétrica e engenharia mecânica, mas hoje tem uma gama vasta de cursos, né? Uhum. E também uma faculdade particular de medicina, que é também bastante procurada, mas... E aí eu sou daquela região, porque tem a região de Minas, que o pessoal fala porta, né? Eu sou da região que fala porta, porteiro e portão. Mas acho que vocês vão entender o meu dialeto. Depois. Mas tu falou antes aí que você está em Campinas agora, né? É verdade. Eu estou em Campinas, sou pastor da Igreja Presbiteriana Vila Formosa, que leva o nome do bairro. Há 9 anos. Há 9 anos eu sou pastor aqui. E esse é meu último ano como pastor aqui na Igreja Presbiteriana Vila Formosa. Assim, sem falsa modéstia nem nada, eu acho assim, para não ser falsa modéstia mesmo, eu ensinei bastante, mas eu aprendi bastante, hein? Meu Deus. E eu não sabia que um dos principais instrumentos que Jesus usa para pastorear pastores é a igreja que o pastor pastoreia. Isso é verdade. E eu tenho aprendido bastante, mas no final do ano passado, eu e a minha esposa orando e também pedindo conselhos para pastores mais velhos, amigos, né? Uhum. Nós entendemos que Deus estava dirigindo a gente não sabia até então para onde, mas que seria um tempo de renovação da parte de Deus para essa igreja, com outro pastor, sabendo que, tendo convicção de que aquilo que a gente, quando eu falo a gente é porque é família, né? Sim, a gente veio fazer aqui, pela graça de Deus a gente fez. Mas aí a pergunta que fica na minha cabeça, desculpa, mas a pergunta que fica na minha cabeça é, mas você fez tudo o que tinha que fazer?
Uhum. A minha resposta é não. Tem muita coisa que eu olho para trás e vejo assim, puxa, podia ter feito isso e aquilo, mas Deus, sendo bondoso e misericordioso, não permitiu que a igreja fosse prejudicada, digamos assim. Graças a Deus por isso. E aquela coisa, né? A igreja, ela vai além dos seus pastores, né? Graças a Então, Deus. tem pessoas aí que vieram antes da gente, que virão depois da gente, né? E a obra é de Sim. Deus, né? Ele começou essa boa obra e certamente é ele que é o dono. E quando a gente se compreende como parte, né, como instrumento, nesse meio tempo aí, com certeza a gente é abençoado e a gente abençoa também a vida de pessoas, porque é isso que Deus espera da gente, né? Isso é um alento, é um alento, né? Saber que a igreja é de Jesus e que apesar de nós, ele realiza, né? É uma coisa assim, a gente não pode, digamos, descansar talvez na nossa inabilidade ou no nosso... Em algumas áreas da nossa vida que a gente está subdesenvolvido, que a gente precisa desenvolver, a gente não pode descansar nisso. A gente tem que buscar melhorar para a glória de Deus e benefício do outro. Afinal de contas, essa não é uma missão só de pastor, né? Mas em todas as áreas, desde a pessoa que tem um trabalho menos reconhecido socialmente até o mais pomposo e condecorado na sociedade. E se a pessoa é cristã, ela precisa entender que ela tem que melhorar sempre para a glória de Deus e, consequentemente, para o benefício do outro. Mas é um alento saber que Jesus é dono da igreja, ele começou boa obra aqui e, apesar de nós, ele vai levá-la a cabo, né? Show de bola! Você falou antes aí que você é casado, né? Eu não falei. Eu falei? Cara, você não, falou falei, da família, né? Falou da família, Eu então falei pressupõe-se que, né? eu sou casado com a Amanda há 10 anos. Nós nos casamos dia 9 de julho de 2011, completamos 10 anos de casados esse ano, e o maior presente que Deus nos deu foi a Bela. A Bela, nossa primeira filha, tem 8 meses. Eu estava conversando com o Israel aqui antes que eu não tenho um menininho ainda, né? Mas ter menininha é um negócio bom demais, hein? Meu Deus, que delícia, cara. Meu Deus, é maravilhoso. Então, vê, ó, só, estou com 8 meses e aqui hoje a gente está gravando numa terça-feira à noite. Então, para o pessoal, quando eles assistirem, isso vai ser ontem, mas para nós aqui é, no caso, amanhã. A minha mais velha está fazendo 11 anos. E aí eu vejo como eu sou velho, no final das contas. Nossa, 11 mas anos. faz parte da vida, faz parte da vida. Né? É isso aí. Maria Renault, cara, muito bom te receber aí hoje, né? Você está aí com o pessoal da Paróquia de Rio Antinhas. Paróquia de Rio Antinhas é composta, né, por 3 comunidades. Comunidade de Rio Antinhas, que é a maior delas, que fica no município de Petrolândia, e 2 comunidades menores, então, no Chapadão do Lajeado e no Chapadão Santana, que fazem parte também aqui da nossa paróquia, né? Então, o pessoal acompanha aí o nosso estudo bíblico semanal. Isso aí foi uma das bênçãos que Deus nos deu ao longo desse negócio de pandemia, de que a gente pudesse abrir aqui um link no YouTube, conversar com algumas pessoas a respeito da palavra de Deus, ser edificado pela palavra de Deus dessa forma online, né? Então, assim, uma bênção que a gente tem aí e a gente pode receber hoje. Mas aqui também tem um outro negócio. Pessoal, de onde é que a gente se conhece? Então eu vou deixar que você também fala aí de onde é que a gente se conhece, né? Pode deixar. Ó, antes de conhecer o Israel, eu acho que eu vou falar nomes conhecidos, né? Eu conheci o Ziegolf, Groyal, eu sou quase um alemão. Sim. Percebe-se. O sobrenome do Joel, eu não vou saber pronunciar. Pronuncia aí, por favor. Schlemper. Alguma coisa assim. E o Aislan, que também é Groyal. Como que eu conheci esses 3 antes do Israel? No mesmo ambiente que eu conheci o Israel, que foi o projeto Timóteo, idealizado pelo pastor Ricardo Agreste, que eu vou ter que explicar, porque inicialmente esse grupo era para aglutinar jovens pastores. E por que eu tenho que explicar? Porque vocês vão falar, peraí, o Ziegolf é jovem pastor? Com todo respeito, o Ziegolf não é um jovem pastor. Né?
Na época de Noé, ele era um jovem pastor. O Joel é quase um jovem pastor. Isso, ele se acha jovem, né? O Aislan é um teenager pastor. Mas é isso aí. E nós nos conhecemos no projeto Timóteo. Aí eu não sei há quantos anos, mas assim, a gente tem cultivado de lá para cá uma amizade bem legal. Bom demais. Eu, um dia, permitindo Deus, eu vou conhecer essa região aí. Ô, meu pai, me ajuda, Senhor. Avisando com antecedência, a gente consegue ainda, né, aquela caninha especial que só essa região aqui pode proporcionar, né? E aí você pode até escolher o tipo de sacrifício aí que quiser, que a gente consegue correr. Eu vou precisar também de plantas medicinais aí, porque eu tenho o estômago meio fraco. Aquelas cascas que você falou consegue. Ixi, eu vou precisar. Mas beleza. Cara, a gente deu assim, eu tava falando, né, a respeito de redes, né? Redes, o nome da nossa temporada, isso do bíblico é redes, não, como é que é? Redes de armadilhas, né? E tem a ver justamente com isso, que às vezes é o que pode acontecer com essa grande bênção que a gente tem nas nossas mãos, né? Que são as redes sociais, que é a internet, que é esse mundo conectado, mas quando é feito com um mau uso dele, então aí acaba se tornando verdadeiras armadilhas para a gente, né? Então, a gente conversou aqui, né, de maneira antecipada, a respeito de algumas coisas, tá? Então, eu vou chamar de Renó, às vezes eu vou chamar de Ricardo, eu vou mesclar o negócio aí, tá? Eu estou sempre acostumado a chamar ele de Renó, aí Ricardo é muito de Ricardo, e aí é mais fácil Renó, mas vai que eu chamo de Ricardo. Vai que eu chamo de Ricardo, você sabe quem que é a mesma pessoa, tá? Então vamos lá, ô Renó, cara, a primeira coisa que a gente tem que estar ciente, né? Que assim, você falou antes aqui de como a gente se conheceu, a gente se conheceu no Projeto Timóteo, é um grupo com jovens pastores e tudo mais. Cara, é muito bom você estar lá, né? Quando a gente tem os nossos retiros, você tem ali, tem lá alguns momentos, e são vários momentos, né? De confraternização. Tem vários momentos que a gente junto pode orar junto, pode chorar junto, pode rir junto. É um encontro muito legal, né? E é interessante isso. Nós, seres humanos, nós somos seres relacionais, né? E aí, o Renó, assim, você é pastor aí de uma comunidade, imagina aí que pelo fundo você deve estar aí no templo da sua igreja, né? Exatamente. E eu não sei como é que foi esse tempo aí para você, né? Que você percebe, beleza, seres humanos são relacionais, igreja é relacional. Agora, a questão é a seguinte, a forma de se relacionar, será que só mudou aqui em Rio Andinas ou aí em Campinas também a coisa tá diferente? Você sabe que ontem, acho que foi ontem, eu ouvi uma parte da live que o pessoal do CTPI promoveu, eu acho que é Papo Cabeça, alguma coisa assim, que teve o Ricardo Agreste, o Samuel Vieira e o Rafael Pijama. O Samuel Vieira, acho que é pastor presbiteriano também, né, Goiás, Goiânia. O Ricardo Agreste, aqui pastor presbiteriano em Campinas, da Chácara Primavera. E o Pijama é pastor da Sal da Terra. E aí, em alguns momentos, eu me senti meio fora da conversa. Por quê? Porque eu percebi que algumas dificuldades que eles passaram, a gente não passou aqui, mas outras sim, mas aquelas que persistiram não, e eu vou explicar. Primeiro, eu acredito que no Brasil todo, toda igreja precisou em algum momento ficar fechada, que seja um domingo, não sei. Aconteceu isso e o negócio, e o vírus está no ar, você tem que ficar dentro de casa. Tipo isso. E aí, em algum momento, fechou. E aí, o que acontece? A igreja que eu pastoreio é uma igreja, como eu disse, leva o nome do bairro, é uma igreja pequena. Antes da pandemia iniciar, nós tínhamos cultos com média de 70 pessoas nos cultos. Aí, no retorno, por causa do distanciamento e tudo mais, nós temos hoje uma frequência média de 40 pessoas presencialmente.
Mas aí tá. Como é que foi para você? Sua pergunta, mais ou menos assim, será que só a gente mudou a maneira de se relacionar? Não. Aqui, o povo, em algum momento, a gente precisou usar a internet. Uhum. Mas eu percebi rápido as pessoas se desgastando com a internet rápido. Por quê? Porque não é a mesma coisa de estar junto, não é a mesma coisa, porque a internet é ruim, porque se eu baixar o Google Meet ou o Zoom, vai acabar a memória do meu celular, porque no WhatsApp agora dá para fazer ligação só com 8 pessoas e a gente começou o PG online pelo WhatsApp para facilitar para todo mundo, vários grupos com apenas 8 pessoas, e aí, pastor, está travando enquanto a gente está ligando online. Falei tudo isso para dizer que não foi só Rio Antinhas que mudou a maneira de se relacionar. Além disso, tem a volta ao presencial que não tem mais abraço. Só que, para falar a verdade, há algumas semanas a gente começou a se cumprimentar apertando a mão, porque virou uma praxe, uma prática só fazer assim, né? Só o soquinho. Uhum. Mas assim, as coisas mudaram sim, a gente não tem mais aquela proximidade como era antes, a gente conversa de máscara. Uhum. Então, assim, realmente as coisas mudaram. E quando que vai voltar a um possível normal, não sei, mas as coisas mudaram e a gente sentiu, porque nós somos uma igreja bem, digamos assim, não é de uma família, de duas, mas bem família, bem gostar de estar juntos, entendeu? Não. Eu digo isso pelo fato de que, assim, os relacionamentos, eles antes aconteciam só de maneira presencial, né? E hoje em dia a gente percebe que também as pessoas estão se relacionando de maneira virtual, e esse negócio de pandemia aí fez com que esse negócio acelerasse ainda mais. E aí eu tava dando uma pesquisada aí na internet, você vai achar essas pesquisas, né? Que mostra aí que o brasileiro médio, ele passa, cara, cerca de 9 horas por dia conectado à internet. 9 horas. Cara, isso é a maior parte do tempo que ele está acordado. E aí achei interessante que existe uma média de 3 horas e 31 minutos que o brasileiro dedica às redes sociais, né? E eu acho que esse é o nosso tema de hoje. Você percebe também, assim, as pessoas, elas não querem ter esse momento de religiosidade, vamos chamar de religiosidade, né, de busca a Deus, de comunhão com os irmãos. Cara, acho que é ponto comum, acho que está todo mundo meio enjoado desse negócio, né, de maneira online. Mas as redes sociais estão aí, né? Talvez vai mudar um pouquinho daí para cá, mas assim, as pessoas estão conectadas, né? Você tem lá os seus amigos no Facebook, você, sei lá, tá no Instagram, Twitter e sei lá, o que tu tem em rede social, né? Mas assim, a questão é essa, e eu acho que o brasileiro muito conectado, talvez seja essa a realidade também aí, do pessoal aí, de algumas pessoas também aqui. Aí é o seguinte, como é que isso afeta as nossas vidas? Né? Nossa, que pergunta, porque assim... afeta muito, e o problema, talvez o problema principal, talvez, seja o fato da gente não perceber o quanto afeta. Eu acho que esse é o principal problema. E aí, por que eu digo isso, né? Porque, vamos lá, coisas que aconteceram na pandemia, né? Eu não sei aí na paróquia, né, falando num âmbito maior, mas muitas pessoas que estavam conosco presencialmente, quando a pandemia deflagrou aí, o pessoal não acompanhou no online, e agora que a gente voltou, alguns deixaram de vir. E aí eu ouvi o Pijama falar ontem, ele falou assim que tem uma coisa que existe um comportamento pecaminoso desde Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo,
que ele se repete no online ou nas redes sociais. Pessoas que até acompanham online os cultos de suas igrejas, mas podendo, não voltaram ao presencial. E depois a gente vai para as redes sociais. Ele falou assim que é uma ação bem natural do ser humano caído em pecado, esconder-se de Deus, esconder-se do outro e fechar-se no seu mundo. E foi o que Adão fez. Tive medo, por isso me escondi. E aí, as redes... não vou falar de rede social, mas, por exemplo, o mundo digital, ele traz uma ilusão de que eu estou conectado, de que eu estou unido a pessoas de uma maneira satisfatória, quando, na verdade, eu estou escondido de pessoas. Aí tem aquele memezinho, né, que acho que a gente vai entrar nesse ponto também. O cara é um pitbull nas discussões na internet e presencialmente ele é um pincher. Sim. Mas aí a pergunta, como que isso nos afeta, né? Cara, é uma pergunta tão forte que me faz suspirar. Por quê? Sim. Porque um dos grandes erros, o primeiro que eu apontei, talvez não seja em nível de importância, mas o primeiro é a gente não se dar conta o quanto somos afetados pela presença gigantesca nossa diante da tela, do celular, das redes sociais. Esse talvez seja um dos grandes motivos, um dos grandes problemas. Um outro grande problema que, assim, quanta ingenuidade nós temos de achar que as mídias, principalmente as redes sociais, elas são neutras, que elas não têm intenções claras. Gente, assim, a palavra engajamento, ela é uma palavra, assim, que faz os olhos daqueles que trabalham com marketing, engenharia de internet, de rede social, é uma palavra que os faz vibrar, porque o que eles querem promover é engajamento. Se eles querem promover engajamento, a proposta das redes sociais não é de maneira nenhuma neutra, existem intenções claras. E aí, dentro dessas intenções claras, a gente não percebe, primeiro, a gente não percebe que nós estamos sendo, ou usar as duas ideias ao mesmo tempo. Ao passo que nós estamos sendo escravizados pelas redes sociais, nós estamos nos deixando escravizar. Sim. Olha que interessante o negócio. O que esses números dizem para mim? Olha só. O brasileiro ele tá conectado à internet, em média, 9 horas. 9 horas por dia. O tempo dele dedicado a mídias sociais, às redes sociais, é de 3 horas e 31 minutos. Cara, quem é casado e dedica esse tempo à sua esposa, aos seus filhos, ou algumas pessoas até mesmo ao seu trabalho, né? Então, assim, esses números, para mim, eles são assustadores, no final das contas, né? E aí, como você falou ali antes, a gente, né, começou um pouquinho antes de entrar aqui no ar, a gente conversou um pouco sobre isso aqui que o Renault acabou de trazer, né? O que a internet quer? Ela quer engajamento, ela quer as pessoas comentando, ela quer movimento em torno dela, né? Por quê? Porque você vai lá e você vai dedicar o seu tempo, você vai ver anúncios. Tem um outro negócio que a gente não pode também negligenciar, falamos isso na semana passada, que é a questão de que as vendas pela internet, elas cresceram de maneira assustadora, e não existe mais volta nesse negócio. Tem gente hoje em dia que faz compra de mercado na internet, e o cara entrega na frente de casa, sabe? E aqui no Rio Antinhas, aqui a gente tem, né, mercados menores, bares e tal. Cara, você manda um WhatsApp, eles dizem, olha, eu preciso disso aqui. Não, beleza, estou passando aí.
Então, assim, a nossa comunicação mudou, ela ficou mais dinâmica, né? E tudo mais. Só que o que a gente não acaba se dando conta é que existe essa inteligência artificial que, ao mesmo tempo que ela conecta as pessoas, ela nos conecta, às vezes, com gente que não tem nada a ver, mas ela acaba escravizando o nosso tempo e a gente acaba ficando longe de quem realmente importa, né? Então, aqui eu acho que é um grande perigo que as redes sociais elas trazem a vida de todo mundo, e não só a vida de todo mundo, elas trazem aquilo que as pessoas têm de melhor. E aí, Renaldo, eu queria que tu de novo falasse alguma coisinha, no sentido que é o seguinte: o que a inteligência artificial vai falar? Vamos dizer que o Renato que está aqui, ele é um cara assim que, tipo, politicamente, ele é alguém mais voltado à esquerda, né? E aí o que acontece? Você vai na rede social, e rede social você sabe que também esse negócio político aflora nas redes sociais, né? E ele é mais voltado à esquerda. De repente ele vê que alguém ali, ele fez uma postagem, sei lá, elogiando uma postura do atual presidente, que aí na concepção do pessoal, não é direita. O que o Renault vai fazer? O Renault vai lá e dizer, não, eu vou bloquear esse cara. Eu não quero ver esse tipo de comentário. O que a inteligência artificial vai fazer? Aos poucos, ele vai tirar esse tipo de notícias que o Renault não quer ver, porque não é do interesse dele. O interesse dele é o outro lado da história, né? E aí, de repente, a gente diz, não, peraí. Não, a esquerda é o que tem de melhor, né? Não, politicamente, nossa, eu só vejo notícia boa, sabe? E aí a gente acaba, exatamente, e assim, tipo, tô dando um exemplo, mas o pessoal da direita é a mesma coisa, daqui a pouco só vai ver lá notícias que são do seu agrado, porque a inteligência artificial fez isso. E a minha pergunta, e é onde eu queria desenvolver, Renan, é o seguinte: cara, isso não acaba criando uma bolha que, assim, tipo, o mundo, ele é muito mais amplo, mas a gente fica só dentro daquela bolinha, né? Só dentro daquele mundinho, às vezes, de fofoca, né? Claro, aí é diferente, eu imagino, não sei, na Vila Formosa, se você sabe, quantos mil habitantes tem só no bairro Vila Formosa? Aqui tem, no bairro, assim, são bairros formam um complexo maior, mas certa vez uma pessoa que mora aqui há mais de 30 anos falou que é cerca de, no mínimo, 3,5. 3.500 pessoas. Então você pega 2 bairros ali, tamanho da Vila Formosa, que é um bairro pequeno em Campinas, e você tem uma Petrolândia da vida, entendeu? É o nosso município aqui. Então, assim, eu só estou dizendo isso porque, cara, município de interior, o pessoal tem muito aquela questão, sabe? Todo mundo sabe da vida de todo mundo, ou acha que sabe da vida de todo mundo, né? Todo mundo, é quase que uma bolha presencial, né? Não uma bolha online. Mas, assim, as redes sociais, elas trazem isso. Eu acho que é indiscutível esse negócio. E aí as pessoas acham, não, o mundo se resume a essa bolha. Do meu interesse. Do meu interesse. E então, aí, o que gera em nós, muitas vezes, não sei se a palavra correta é essa, mas gera uma intolerância com aquele que pensa diferente. E aí, isso é complicado, porque afetou a minha bolha, e porque é uma frase, até o Michael Gorin usou, não sei se foi num dos projetos Timóteo que a gente estava junto, ele usou várias vezes, acho que é um provérbio chinês que diz assim, não pergunte ao peixe como está a água, ele já está ali dentro, então ele não sabe como é que está ali, alguém de fora às vezes tem que chegar e dizer como é que está. Mas quando a gente se fecha nessas bolhas nossas, a chance da gente ser assim, tornar-se, na linguagem das redes sociais, tornar-se um hater contra aquilo que a gente geralmente vê, a chance não é pequena, né? Então, e isso acaba sendo um problema muito grande. E aí o que passa pela cabeça do pessoal que está ouvindo a gente agora como que a gente resolve isso, né? E essa é uma questão complicada, porque, como você disse, a inteligência artificial, que eles falam, os algoritmos, né? Eles começam a ler
o nosso comportamento e eles começam a fornecer aquilo que o nosso comportamento mostra, porque isso é do nosso interesse, isso vai dar engajamento. A gente vai ficar 9 horas direto na internet, 3h31 nas redes sociais, porque é fornecido aquilo que a gente quer. Tá. Como que eu acho? E outro dia a gente conversou sobre isso, né? Sobre essa questão que, invariavelmente, a gente vai entrar nesse assunto. A questão de fake news. Cara, como que a gente vai saber se a notícia é verdadeira ou não? Muito, muito difícil. É muito difícil saber. Sim. Parece fácil, mas é. Porque, por exemplo, vamos lá, deixa eu polemizar um pouco aqui. Se estiver fugindo muito da pauta, você fala. Tá. Aí tem o site lá, procure se é verdade aqui.com.br. Aí o procure se é verdade. Aí ele começou bem, beleza. Aí, de repente, a empresa blá, 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 falou assim, cara, olha só que engajamento, mais de 1 milhão de pessoas por dia procuram. Eu vou falar para eles se eles querem um patrocíniozinho, né? E aí eles aceitam o patrocíniozinho daquela empresa blá, blá, blá. Aí a empresa blá, blá, blá começa a influenciar o que eles chamam de verdade ou não. Aí você perdeu sua fonte. Então, assim, eu penso que, e a gente está num momento aqui de discussão de um tema hiper relevante na cultura, mas eu penso que o ponto básico no que diz respeito a essa questão da nossa bolha e tudo mais, o ponto básico é que a gente precisa imergir mesmo nas escrituras. Porque a Bíblia não é meramente um livro de regras, a Bíblia não é meramente um livro de heróis, embora em Hebreus 11 fale dos heróis da fé, mas esses heróis da fé foram grandemente falíveis, pecadores, mas a Bíblia é a grande e verdadeira narrativa da humanidade, da história, né? Porque a Bíblia responde às perguntas que todo ser humano tem, pode ser de qualquer credo ou dizer não ter credo. Como que tudo começou? Por que as coisas não são tão boas como nós gostaríamos que fosse? Qual que é o erro do mundo e da humanidade? Qual que é o problema? O que deu errado? E como consertar isso que deu errado? E como que, consertado ou não, como que as coisas serão um dia? A Bíblia responde às principais questões que a humanidade tem. Consequentemente, se esse fundamento de pensamento, outra palavra que a gente usa é cosmovisão, e já que nós dois usamos óculos, cosmovisão, uma maneira simples de explicar, é a maneira como você enxerga o mundo. Através de quais lentes você enxerga o mundo? Se você enxerga o mundo apenas pelo viés político de esquerda ou direita, a sua visão é reducionista. Se você enxerga o mundo apenas pelas lentes do consumo, sua visão é reducionista. Se você enxerga o mundo apenas pelas lentes da tecnologia, sua visão é reducionista. Você não vai ter dificuldade, você vai ter impossibilidade de discernir de uma forma boa. Então, assim, gente, a gente precisa de uma vez por todas parar de tratar a Bíblia como um livro religioso de foro íntimo. A Bíblia não se propõe a ser um livro religioso de foro íntimo. A Bíblia é uma verdade pública. E como verdade pública, ela fala que um ser poderoso, conhecido como Deus, chamado de Deus, cujo nome é apresentado no Antigo Testamento, ele criou todas as coisas do nada pelo poder da sua palavra. Todas as coisas eram boas e perfeitas. Ele criou a humanidade boa e perfeita, a humanidade
se rebelou contra Deus e, consequentemente, toda sorte de mazela que existe no mundo decorre da rebelião. E, resumindo, em Cristo Jesus há redenção, significa comprar de volta essa humanidade que vendeu-se ao pecado, que caiu no conto da serpente. E para falar do conto da serpente, a gente volta um pouco. Gente, as redes sociais não são neutras, elas têm intenções claras. E assim, com essas intenções claras, eu estou expondo Apocalipse aqui na igreja, sabe? E os últimos capítulos foram sobre, o tema da mensagem foi propostas sedutoras, quem você adora? Num dado momento é dito que Satanás está nos céus acusando o povo de Deus, mas quando Cristo vence na cruz, uma batalha cósmica acontece, Miguel e os seus anjos derrotam o dragão e o expulsam dos céus, e ele arrasta a terça parte e ele vai para a terra. Então há um regozijo, porque o dragão parou de acusar o povo de Deus nos céus, mas agora há um alerta para a terra, dizendo assim, ele desceu, e ele vai tentar de todas as formas desviar vocês dos caminhos do Senhor. E a gente seria ingênuo demais se a gente achasse que o dragão, a antiga serpente, Satanás ou o diabo, não está por trás de todo o intento para que nós não estejamos na presença de Deus e para que nós não vivamos para a glória de Deus e benefício do outro. Afinal de contas, o propósito de Deus para a humanidade não mudou desde Gênesis 1 e 2, mesmo com o pecado. O propósito de Deus para a humanidade é que a humanidade reflita a imagem e semelhança de Deus no mundo. Como? Por intermédio de Jesus Cristo, essa imagem é restaurada. A imagem de Deus é restaurada em nós por intermédio do Filho de Deus, morrendo na cruz, ressuscitando e enviando o Espírito Santo. Por que eu disse tudo isso? Eu não sei se eu vou estar dando passos finais, é que assim, quando nós somos salvos por Deus em Cristo, e o Espírito Santo vem morar em nós, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos agora nova criação. E essa nova criação é o seguinte, haverá um dia no retorno glorioso de Cristo, que ele vai restaurar todas as coisas. E quando a Bíblia diz que o reino de Deus já chegou na pessoa do Rei Jesus Cristo, é que realidades do fim, restaurado e perfeito, entraram no meio da história. E uma das maiores mostras dessa realidade final ou escatológica, de que ela entrou no meio da história, é quando pessoas como eu e você somos transformados por Deus, por intermédio do perdão alcançado por Cristo na cruz. E nós vivemos uma vida como um povo distinto daqueles que não foram redimidos. E aí a pergunta que fica é, nós usamos as redes sociais e a internet como um povo distinto? Ou nós fazemos mais do mesmo como aqueles que não foram redimidos? Esse é o ponto. Eu acho que aqui é onde a gente precisava chegar, né? Para a gente perceber o seguinte, gente, nas redes sociais, nós temos inúmeras coisas boas, né? A gente tem muita coisa boa. Pode reencontrar familiares, amigos. Exatamente. E a gente tem coisas edificantes, né? Sim. Por exemplo, você vai no Facebook, no YouTube, por exemplo, Facebook também, né? Outros lugares aí, você vai encontrar pregações que são fantásticas. Sim. Ou seja, é bênção. Agora, quando essas pregações que você encontra na internet acabam substituindo a igreja local, que é o lugar onde Deus colocou você, para que você possa servir, para que você possa ser instrumento de Deus, né, no meio dos irmãos, de exercer o ser família de Deus,
cara, algo que é totalmente bom, algo que é totalmente edificante, acaba tornando um outro lado. Por quê? Uhum. Porque, de novo, ali, né, tu expôs pra gente ali essa questão, né, relembrou isso ali, é o quê? Isso é consequência do pecado, né? E Uhum. aí, se não me engano, é o Agostinho, né, que diz, um dos pais da igreja, que ele diz assim, não, pecado nada mais é do que amor, só que fora de ordem, né? E é justamente Uhum. isso, a gente acaba colocando outras coisas como prioridade. E às vezes essas redes sociais, elas acabam. Tem uma história aí, eu não sei até que ponto isso é verdade, nunca fiz o teste, nunca quero fazer, mas dizem que a única forma que tem para você cozinhar um sapo vivo é se você deixar ele dentro de uma panela com água gelada e esquentar muito calmamente, de uma maneira muito devagar aquela água, até que de repente ela já está fervendo e o sapo não se deu conta e ele acaba sendo fervido vivo. Uhum. É uma crueldade muito grande, mas parece que é o que a cultura tenta fazer com a gente. E essa cultura, Uhum. obviamente, tem traços lá do Jardim do Éden, desse mundo perfeito aí que você nos lembrou, e também tem traços desse mundo pecaminoso, né? Uhum. E desgraçado que ele acaba trazendo sobre nós. Mas Uhum. aqui está o ponto, beleza. A gente percebe, então, com isso, que existem riscos para a conectividade das pessoas por meio das redes sociais, né? Então, de repente, às vezes, Sim. eu vou ficar on para a internet, para as redes sociais, mas eu estou off para minha família, né? Eu não tenho Uhum. mais tempo com a minha família, seja a família mais restrita, mais próxima, ou os familiares distantes, que a gente tem tempo para tudo, menos para eles, né? Sim. Ou então, coisa que eu percebo também, você vai concordar comigo aí, é assim, às vezes a gente acaba querendo assumir um papel de juiz nessas tretas de internet que acontece. As pessoas É. arrumam confusão, a gente quer dar o nosso pitaco naquele negócio. Às vezes a gente acaba se tornando refém. Não, peraí, deixa eu ver aqui quantas visualizações eu tenho. Ah, deixa eu ver quem é que me deu like, deixa eu ver quem é que deixou um comentário, né? E, cara, então, assim, Uhum. é um mundo que traz boas coisas, ao mesmo tempo que traz coisas que vão nos afundando, né? Aí você falou antes também aí, desse negócio de fake news, a gente não vai entrar muito hoje, vai ter um dia aqui específico sobre esse negócio, só para falar assim, né, nesse mundo onde a Você me informação... avisa. Oi? Você me Você quer avisa. assistir daí? Você quer Quero assistir? assistir. Não, mas você percebe, né, cara, só, a gente nunca teve tanta informação Uhum. que nem os tempos que a gente vive, só que tem um detalhe, a gente não sabe qual que é verdadeira e qual que é falsa. É. Porque todo mundo está querendo manipular as pessoas para que elas façam adesão ao seu lado. Então, assim, cara, Uhum. esse aqui é o problema. E aí, assim, a nossa ideia em termos de programação é a gente ficar em uma hora. Eu tenho aqui 43 minutos, então é uma Uhum. hora no máximo com tudo, né? Então a Sim. gente tem aqui mais 15 minutinhos, cara. Beleza, eu acho que assim, tem problemas, tem dificuldades, né? Você falou daquele negócio ali de, beleza, como é que eu, como uma pessoa chamada para ser um povo distinto, para ser um discípulo de Jesus em missão aqui nessa terra, fazendo tudo para a honra e para a glória de Deus, né? A gente tem que lembrar de uma coisa. Você falou antes, eu quero só trazer aqui um texto bíblico para dizer assim, cara, é isso aqui. Jesus, no Uhum. Sermão do Monte, ele diz assim: olha, é assim como lá a candeia não foi feita para ser colocada debaixo de um cesto, de um balaio, para ser escondida, assim como uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida, vocês, discípulos de Jesus, também. Aí ele diz ali, né? Assim também brilha a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas desse mundo eles vão olhar para a gente e vão dar honra, vão dar glória ao nome do Deus que é Pai. Uhum. Então aqui, eu acho que aqui tá um ponto interessante que você já trouxe antes, mas a gente pode discorrer um pouquinho mais. Cara, será que é possível usar as minhas redes sociais? Será que é possível usar a internet, esse negócio que consome às vezes tanto tempo da gente, a fim de mostrar nossa luz diante dos homens para que eles vejam a forma com que a gente usa as redes sociais e glorifiquem ao Pai que está no céu? Será que isso é possível ou não? Ó, com certeza é possível,
Mas nós usarmos as redes sociais de uma maneira saudável não é garantia de que as pessoas todas as pessoas vão glorificar o Pai que está nos céus, porque a gente faz bom uso como filhos da luz. Mas, talvez, aquela pessoa amiga sua ou aquele familiar seu que o uso frenético e viciado das redes sociais tem potencializado a ansiedade no coração, talvez ele precise de um exemplo prático e vivo de uma maneira saudável de usar as redes sociais. E esse aí, para início de conversa, já seria nem usar. Ou dar um tempo. Exato, ou dar um tempo. Então, assim, realmente, o que Mateus capítulo 5 aí diz, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nossa, como que a igreja, quando eu falo igreja, os discípulos e discípulas de Jesus, como que a gente precisa se dar conta de que a maneira que a gente vive, sim, glorifica ao Pai que está nos céus, aliás, deve glorificar o Pai que está nos céus, consequentemente, abençoar pessoas. Porque tem muita gente que, mais ou menos igual o Sméagol do Senhor dos Anéis, o precioso, talvez chamando o precioso do celular, das redes sociais, nos tornaram animais. A gente parece mais animal do que ser humano. Sim. Em várias vertentes, em vários níveis, né? E aí as pessoas precisam de uma dose de humanização. E uma dose de humanização significa lidar bem com as redes sociais, lidar bem com o mundo digital. Nossa, teria tanta coisa para falar. Outro dia, uma familiar minha mostrou um vídeo, acho que foi uma familiar minha, adolescente, mostrou um vídeo, era para eu rir, mas eu entendi a intenção maligna por trás do vídeo, acabou que eu não ri. Como que era o vídeo? Eu posso falar para vocês tranquilamente. Era uma moça que, assim, ela não estava despida, tá, gente? Fica tranquila, não estava nua, mas ela estava com uma camiseta normal, e aí ela estava com uma blusa de zíper, ela puxava a blusa e ficava uma saliência grande aqui, mas depois ela abria, colocava o zíper só aqui no meio assim, estava com a camiseta por baixo, portanto não estava nua, e aí o zíper abria sozinho, porque o peito dela era grande assim, né? E aí corta para uma menina, vai lá, de uns 12 anos, uma adolescente comum, simples, que não tem os seios tão grandes, e ela fazia assim com o zíper assim, e fechava, e abria um pouquinho, e o zíper não abria sozinho igual a outra. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos como que é o vídeo, né? Era para eu... realmente, é engraçado, porque a menina faz assim, tipo, olha a outra lá com o peito grande, né, e tal, aí ela tenta fazer igual, não acontece nada, ela fica com aquela cara assim, aí todo mundo dá risada. Só que o que isso tem gerado em, vamos falar de meninas, eu sou pai de menina, a menina olha e fala assim, eu sou um lixo, porque bonita é aquela lá que consegue fazer isso. Os homens olham para ela, não olham para mim, eu não presto. Quem que moldou o imaginário dessa menina no que diz respeito à beleza e ao valor dela? Ela foi moldada por valores em rebeldia contra o Criador. Ela não tem na cabeça dela que, por mais que ela não tenha esse corpo validado aí pela galera, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, maculada assim por causa do pecado, mas em Cristo restaurada, e ela tem valor para Deus. Por mais que ela tivesse deficiências significativas. Então, assim, e esse é um exemplo para a gente prestar atenção quão nocivo pode ser, e aí eu vou encerrar essa parte dizendo assim, que a gente falou sobre
que brilhe a nossa luz, né? Uhum. Eu sou mais daqueles assim que vou incentivar menos o adolescente a publicar bastante conteúdo evangélico e vou incentivar mais o adolescente a ter menos tempo nas redes sociais. Eu não sou daqueles que falam assim, você não pode ter rede social. Sim, mas com isso, ele está glorificando o nome de Deus. Perfeito, ele está glorificando o nome de Deus e ele está mostrando uma alternativa para o amigo da idade dele, para a amiga da idade dele, assim, olha, é possível não ficar conectado 3 horas e 31 minutos nas redes sociais, Sim. É possível. É eu possível sou o cara que joga a média para baixo. Então, é possível você privilegiar relacionamento com a sua família. Uhum. E aí, gente, a gente faltam mais 10 minutos, eu tenho certeza, eu não acho não. A gente precisa resgatar as disciplinas espirituais mais simples, os meios de graça mais simples. A gente precisa resgatar. E aí eu falo, não só o jejum de celular que o pessoal fala, mas o jejum de comida mesmo. E a gente gastar tempo na presença de Deus, talvez a gente sair para um canto aí, que seja no mínimo por 1 hora, só com a nossa Bíblia e um caderno de anotação. A gente precisa resgatar o nosso período devocional todos os dias, antes de entrar nas redes sociais. A gente lê a Bíblia antes de entrar nas redes sociais e orar e falar, Senhor, eu pertenço a Ti, eu consagro a minha vida ao Senhor, esse dia é para que eu viva contigo e para a sua glória do seu jeito, Senhor, me ajude. E a gente precisa orar mais, a gente precisa, além da leitura devocional da Bíblia, ter aquela leitura corrente para que a cosmovisão bíblica tome conta do nosso imaginário, da nossa mente, do nosso coração. A gente precisa resgatar essas disciplinas espirituais aí, porque senão a gente vai ser engolido. Pela cultura que está ao nosso redor, né? E é interessante, né, cara? Eu acho que mesmo perceber que, assim, eu acho que esse é um fator importante, né? Você não precisa estar totalmente conectado e fazer coisa, eu vou postar versículo bíblico. E eu tenho dito para o pessoal o seguinte, né? Acho que até esse tempo atrás aí tinha que escrever aí para um artigo, para uma revista, eu não lembro bem certo o que era aquilo ali, que eu tinha que escrever, mas eu disse, cara, a gente subestima, a gente superestima aquelas mensagens em grupo. É um grupo que tem 250 pessoas, eu vou mandar um versículo bíblico lá. Cara, isso não diz nada. É mais um versículo bíblico que apareceu ali e você está jogando pérola aos porcos. Agora, se você pega o mesmo versículo bíblico e você chega no privado de uma pessoa e diz assim, meu irmão, hoje eu estava... Quem você falou antes, né? Eu estava nesse momento de oração aqui e me veio o teu nome. E eu orei por você hoje de manhã e eu queria compartilhar uma palavra com você. Cara, se eu receber uma mensagem dessa, eu vou dizer, cara, que legal. Tem gente se ocupando comigo. Eu sou importante para alguém, né? Então, assim, você percebe, eu acho que dá para a gente perceber que dá para a gente fazer contatos intencionais com pessoas, sabe? Dizer assim, olha, no mundo onde você só se preocupa em postar nos grupos ou no todo mundo, como se você fosse assim, uma pessoa especial a ponto de todo mundo querer te ouvir a todos os momentos, né? A gente superestima Eu acho que as mensagens que o pessoal menos vê são as mensagens dos pastores, eu acho. Com certeza, né? Mas aí tem aquela ideia, não, mas é que ele foi pago para fazer isso. Gente, não, por favor, né? Aí você acaba terceirizando a missão e a palavra de Jesus para você. Gente, você é sal e luz. Você é a luz desse mundo, sabe? Então, faça você também a diferença aqui neste mundo que sofre as consequências do pecado. Então, assim, é possível? Olha, o Renan trouxe pra gente hoje o quê? Cara, larga um pouco esse negócio. Larga um pouco. Bota outras prioridades. Cara, imagina, 3 horas e 31 minutos. Vamos ser bem sinceros. Quanto tempo você tira de oração e quanto tempo você tira para ler a Bíblia? 3 horas e 31 minutos? Não, você não é o Lutero, né?
Então, assim, cara, o pessoal, mas isso não é muito. É aquela coisa, né? Tipo, é igual para pagar academia. Pagar academia, R$ 70, R$ 80 é caro todo mês. Agora, para comprar uma pizza de 90 conto, aí é barato. Aí é barato, entendeu? Então, esses valores, quem vai dando é a gente, né? Sim. Quem é que vai dizendo o que é importante e o que não é? É a gente. Então, eu diria que assim, a gente tem que estar muito ciente, e aqui é onde a gente queria chegar, e o Renan nos ajudou na noite de hoje, que é o quê? A olhar as coisas ao nosso redor com os óculos da fé cristã, os óculos de Jesus, né? Uhum. E aí eu tenho outra aqui, que a gente já usou essa passagem bíblica no estudo passado, 1 Coríntios 6,12, onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Agora, nem tudo convém. Nem tudo me é conveniente fazer, né? Porque senão eu vou estar descumprindo aquilo ali que antes o Renan trouxe para a gente aqui. Não, eu sou instrumento de Deus. Não, quando você é instrumento de Deus, não convém a você algumas coisas, né? Não convém a você. Aí não apenas isso aí, mas também o outro. Tudo me é permitido. Ok, legal, posso ver tudo. Mas eu não deixarei que nada me domine. Que nenhuma dessas coisas me domine. E a impressão que eu tenho, né? E eu vou dizer assim, vou ser muito sincero aqui, que às vezes tem que lutar contra, é dizer assim, olha, eu tenho que cuidar para que esse bichinho aqui na minha mão não me domine, né? Para que eu não perca muito tempo nesse negócio aqui, para que eu distribua o tempo hábil que eu tenho com coisas que são relevantes, sabe? Então, eu acho que esse aqui é o papel do cristão, né? A moderação que há em Jesus Cristo e naquilo que ele fez por nós, né? Então, eu acho que aqui está esse ponto. E aí, como seu convidado de hoje, eu vou deixar aí que os 3 minutos finais fiquem contigo. Beleza. Bom, o que eu queria falar, gente, acreditem em mim, não é papo de pastor. O que eu estou falando para vocês é para mim também. Então, assim, a gente precisa orar mais, viu? ou se muitos de vocês não têm tido um tempo com Deus em oração, volte a fazer isso. Porque quando Gálatas capítulo 5 diz sobre a carne e o espírito, diz assim, vivam no espírito ou andem no espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Quando fala de viver no espírito, é um método de discipulado de Jesus, é caminhar com Jesus, é caminhar no Espírito e discernir tudo a partir de uma ótica espiritual, a partir daquilo que, se eu tenho dúvida, eu vou, Espírito Santo de Deus, me dê clareza. E quando fala de modo nenhum satisfareis os desejos da carne, a palavra é, você não vai dar gratificação para a carne, porque a nossa carne, dizendo daquela substância pecaminosa em nós, ela quer ser gratificada e fala, poxa, eu mereço ficar 2 horas. Ela quer ser gratificada e quando ela recebe gratificação, ela deixa de gratificar aquele que tem toda a honra e toda a glória, que é Jesus que alcançou redenção na cruz em nosso lugar e para nós. Gente, nós queremos gratificações a cada momento. Eu trabalhei demais, eu vou fazer uma maratona nessa série. Eu trabalhei demais, hoje eu não vou ficar 3 horas e 31 minutos, eu vou ficar 5 horas. Eu trabalhei demais, então eu preciso de uma relação extraconjugal. Eu trabalhei demais, então eu vou encher a cara. Eu trabalhei demais, então... Nossa carne quer gratificação. Mas se a gente andar no Espírito, em submissão a Deus, Ele vai nos guiar a toda boa vontade e a gente vai viver o propósito original, que é glorificar a Deus, espalhando a imagem e semelhança dele no mundo. É isso aí, gente. Me ajudem em oração e
eu vou orar por vocês também. Beleza, então. Então, falar em orar. Quero convidar aí, então, o Renó e também quem está com a gente para o momento de oração. Pode ser, então? Opa, para mim. Eu oro aí, então, e aí eu também quero interceder aí pela vida do Renó, pela família dele, pela comunidade dele, né? Muito obrigado aí, Renó, pelo tempo que tu dispusesse para a gente na noite de hoje. Acho que foi um bom bate-papo, né? Foi e a bom ideia demais. é essa. Cara, isso daqui dava para durar mais umas 3 horas, né? Com certeza. Mas, porque assim, é um tema bem amplo no final das contas, né? Imagina falar sobre redes sociais e evangelho e tudo mais. Cara, e a gente às vezes, né? Lembra de uma coisinha aqui, lembra de outra ali, e acaba se estendendo e iria longe, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas se cada um de nós aí lembrar de que Jesus, ele diz assim, olha, gente, eu estou dando a minha luz para vocês, agora que essa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Se a gente lembrar disso, no uso das redes, né? Nesse tempo que muitas pessoas acabam dedicando mais de 3 horas e meia por dia, se a gente lê essa nossa cultura com as lentes do Evangelho, a gente só tem a ganhar. Né? Com certeza. Então aí é um grande desafio para a gente. Tá? Quero convidar, então, para que a gente tenha esse momento de oração. Só deixa eu fazer aqui deixa eu ver onde é que está, fundo verde. Estou tentando achar aqui achei aqui, né? Isso, ficar sem esse fundinho aqui. Deixa eu só tirar esse aqui também. Aí, só essas duas telas aí. E eu quero, então, convidar vocês aí que estão conosco para esse momento de oração. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça também, nós queremos ter esse momento. Querido Deus, muito obrigado, porque na noite de hoje nós podemos ter essa conversa. Obrigado, essa conversa que certamente nós somos direcionados a partir do teu evangelho a vermos os valores e os princípios dele nesse mundo que nos cerca, e esse mundo e essa cultura que nos afastam e nos tiram de perto do Senhor. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós e também nos ajude para que a gente consiga usar as redes sociais, as mídias sociais, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, porque para fazer isso a gente vai ter que lutar contra a inteligência artificial, contra os algoritmos, contra a nossa cultura, contra o nosso coração que é enganoso e pecaminoso. Mas, Senhor, nos ajude, para que a gente possa usar essa ferramenta a fim de edificar a vida dos nossos irmãos, a fim de compartilhar a tua boa nova com pessoas que ainda não te conhecem, ó Deus. Por isso, nos ajude nessa grande tarefa que nós temos também diante de nós. Nós também rogamos, ó Deus, na noite de hoje, pela vida do Renó, da sua esposa, da sua filhinha, do futuro, ó Deus, que ele tem pela frente, juntamente no seu ministério. Pedimos que o Senhor abençoe a sua atual comunidade e também aquela onde ele irá te servir no futuro, ó Deus, que ele continue te servindo para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim nós entregamos a nossa vida a ti, cada motivo de oração que também foram expostos na noite de hoje aqui no nosso chat, ó Deus. Nós expomos também, colocamos diante do Senhor as nossas preocupações e pedimos, assim como pedimos no Pai Nosso, mas também em relação às redes sociais, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas esteja nos livrando do mal que muitas vezes são colocados diante de nós. Assim nós nos entregamos a Ti, em nome de Cristo Jesus, que é nosso Senhor, é nosso Salvador. Amém. Amém. Certo, Renó? Valeu demais. Obrigadão, tchau, gente. Então. Deus abençoe. Foi bom demais. Espero um dia estar presencialmente aí. Vai ser bom demais. Certo. Então, Renó, muito obrigadão. E vou tirar ele da tela para dar os encaminhamentos finais. Pessoal, uma boa noite para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Semana que vem, 20 horas, quinta-feira que vem, nos encontramos aqui novamente e vamos conversar um pouquinho mais a respeito dessas redes que, se nós não cuidarmos, se tornam verdadeiras armadilhas nas nossas vidas. Um grande abraço para você, que Deus abençoe você e a sua família, e até mais.